Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Indaiatuba, promovida pela Sociedade dos Pensadores. Eu sou o jornalista Amado Neto e o nosso terceiro pré-candidato é o senhor Ulisses Maia Codonhoto, do PSOL. Nascido no ano de 1987, na cidade de São Paulo, capital, seus pais mudaram para a cidade de Indaiatuba quando contava apenas 2 anos de idade. Algum tempo depois, Ulisses Maia mudou-se para Itu, depois para o Eri, de onde mudou-se para a Austrália, mais precisamente na cidade de Brisbane, onde residiu por 2 anos, voltando a morar no Brasil. Ele é economista especializado em comércio internacional, formado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, de São Paulo, casado com Tamires Codonhoto, e também é o atual presidente municipal do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Senhor Ulisses Maia, seja bem-vindo à entrevista com a Sociedade dos Pensadores. Muito boa noite, Amado. Obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho como pré-candidato. Legal. Volta a imagem para mim, Anderson. No suporte técnico desta live, contamos com o Anderson Lima, nosso técnico de transmissão, a quem peço que disponibilize o link para o canal da Sociedade dos Pensadores no YouTube. E aproveito para pedir a vocês que nos assistem que se inscrevam em nosso canal através do link que está nos comentários aí no seu Facebook. Nosso muito obrigado. Senhor Ulisses Maia, eu vou fazer uma pergunta de âmbito partidário, nacional, e depois iremos às questões locais, ok? Vamos lá. O seu partido, o PSOL, tem em seus quadros alguns dos célebres personagens de grande expressão da política nacional. Dentre eles estão o jornalista e deputado federal Davi Miranda, que também é o cônjuge do jornalista do Intercept Brasil, o americano Greenwald, a deputada federal e ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, que é considerada uma das melhores prefeitas da capital, juntamente com Marta Suplicy e Fernando Haddad, ambos do PT. O advogado e também deputado federal pelo Rio de Janeiro, Glauber Braga, e o professor e também deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, além da figura icônica do engenheiro, professor e também deputado federal, Ivan Valente, considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Dentre as ações do PSOL, que foram verificadas em seu site, estão: o Senado aprova projeto assinado pelo PSOL que garante a indenização de 50 mil a profissionais de saúde impactados pela Covid-19. O PSOL vai acionar o Ministério Público Federal para que Bolsonaro responda por crimes contra a saúde pública. O PSOL propõe, ao lado de outros partidos, regras de proteção para unidades socioeducativas durante a pandemia. O PSOL entra com queixa-crime contra Bolsonaro por sua atuação na pandemia, e assim por diante. Nós vemos que o PSOL, o partido ao qual o senhor pertence, é um partido bastante atuante no cenário político nacional, né? Sendo seu partido de esquerda, tem por princípios e métodos fazer oposição ao governo federal, que hoje é um governo de extrema direita. A primeira questão que eu faço ao senhor é o seguinte: os seus valores éticos e morais estão perfeitamente alinhados com os valores éticos e morais do seu partido, ou há divergências entre o que o senhor pensa e as práticas do seu partido? Legal, obrigado pela pergunta, Amado. Bom, eu demorei bastante tempo para me filiar, e esse tempo demorou basicamente para achar um partido que realmente tivesse os meus valores, né? E esses ideais, né? Porque é muito importante quando a gente entra nessa vida política, a gente tem um partido que apoia a gente nas nossas ideias, que apoia a gente nas nossas condutas. Então, por exemplo, não dá para eu vir defender a corrupção e ser de um partido onde que, por exemplo, a maioria é denunciado por corrupção, ou que tem laranjal, ou que tem, por exemplo, a questão do Rodoanel, e tem várias
mutretas com relação a vários tempos de conduta, né, da municipal. Então, é muito complicado quando você elege um candidato e você não olha o partido dele. E desde que eu entrei no PSOL, eu fico muito tranquilo e muito sereno com relação a essa escolha que eu fiz. Eu tenho plena convicção que o PSOL não tem um problema de corrupção, alguma coisa nesse sentido. Isso me deixa muito tranquilo para quando a gente defende e a gente, na verdade, acaba se tornando o rosto do pessoal em Indaiatuba, a gente tem certeza que a gente está defendendo um partido que realmente se identifica, né, e defende, tem as mesmas causas que nós, por exemplo, das minorias, né, uma luta pela igualdade de direitos, igualdade de condições. Então, assim, é muito tranquilo a gente defender os mesmos ideais que o pessoal. Na verdade, as pessoas, às vezes, nem sempre elas entendem os ideais do pessoal, porque, na verdade, elas defendem os mesmos ideais que o pessoal. Então, as pessoas só não entendem que elas defendem isso, né? A igualdade, ou igualdade de direitos, né? Por exemplo, o direito à moradia, o direito à saúde, direito à educação. Quem não defende isso? E o pessoal, ele defende isso com muita seriedade. Isso deixa tranquilo a gente para seguir lutando firmemente e garantindo a nossa continuidade no pessoal. Ok. Em sendo oficializado candidato, e caso seja eleito, qual dos seus projetos de gestão o senhor considera o mais importante? Qual seria o carro-chefe da sua campanha? Bom, o carro-chefe da nossa campanha, eu imagino que tenha bastante ligação com a educação. Até por nossos simpatizantes ser bastante ligados à educação, deixa um pouco tranquilo que a gente vai tratar essa pauta com muita seriedade. A gente tem professores, né, muito ligados a gente, e então, assim, a gente sabe os desafios da sala de aula, a gente sabe os desafios tanto dos professores municipais quanto os estaduais e também os particulares. Então, ele deixa muito tranquilo com relação a isso, né? A educação seria o nosso foco aí, sendo concretizado essa candidatura. Eu gostaria de perguntar ao senhor também o que lhe dá confiança e segurança de que o senhor pode fazer um bom governo frente à Prefeitura de Indaiatuba. Seria a sua experiência de vida, sua experiência pessoal, sua experiência acadêmica, profissional, a sua experiência internacional, uma vez que o senhor viveu na belíssima cidade de Brisbane, a leste da Austrália, né? Uma cidade maravilhosa, que tem desenhos arquitetônicos maravilhosos. Então, o que realmente lhe dá essa segurança de que, frente à prefeitura, o senhor pode fazer um bom trabalho? Você sabe que, como economista, eu acho que eu tenho muito a oferecer com relação ao controle e gestão, né? A economia é uma matéria complexa. A gente entende as decisões como icebergs, né? Então, a gente vê pouca das consequências diretas das nossas ações e muito dessas consequências indiretas das nossas ações. Como, por exemplo, o efeito multiplicador, né? Quando a gente pensa em questão tarifária, que é uma coisa que sempre volta nas discussões, né? Se o município ou o país tem dinheiro ou não tem. E a gente enxerga com muita clareza esse efeito multiplicador, por exemplo, tanto na transferência de renda, quanto na agricultura familiar. E com essa visão holística, né? Nessa visão geral, e com a vontade de trazer o cidadão realmente para o foco da administração pública, e tendo em vista também a renovação política, na verdade, eu tenho certeza que eu seria um bom governante, né, sendo confirmada a minha candidatura, e me deixa confiante que um economista seria o mais viável, e ainda mais com o viés de um candidato pelo PSOL, né? Então, eu fico bem tranquilo com relação a isso.
Eu quero agradecer a audiência do Alberto Martins, da Kelly Cristina, da Lúcia Félix, Sabila Maria, Alberto Martins, já falei, Fernando Otero, Michele Santos Lima, Felipe Maroco, Edilene Narese, enfim, Dom Ferreira, Márcia Regina. Tem bastante gente entrando aqui, Maria de Oliveira, acho que eu já falei. Eu quero lembrar vocês, a nossa audiência, que vocês podem enviar suas perguntas, tá bom? Nós estamos abertos a perguntas e a comentários. Fiquem à vontade aí. Voltando ao questionamento aqui com o pré-candidato Ulisses Maia, o senhor considera que o trabalho feito pelo atual prefeito no enfrentamento direto à pandemia do Covid-19 e seus efeitos econômicos está sendo satisfatório? E se candidato for e eleito for, o senhor faria diferente o quê? Bom, infelizmente, eu tenho uma visão negativa, né, pelo que está sendo feito pela prefeitura, porque eu sinto que a gente está sendo muito permissivo e maleável com relação às nossas ações, né? Então, reabrimos os comércios num sábado e fechamos numa segunda, né? Abrimos por causa de uma pressão da Associação dos Comerciantes e fechamos na segunda por começar por uma obrigatoriedade da Justiça, mas que mostra que a gente não brigou de novo por isso, né? E o fechamento dos comércios não tem sido tão restritivas quanto necessárias, né? Chegamos a 98 mortes hoje, infelizmente, né? E eu acho que tem muitas outras medidas complementares às que estão sendo feitas que poderiam começar a entrar em vigor. Por exemplo, medição de temperatura nas entradas e saídas da cidade, restrição no controle de distanciamento social. Então, e uma outra questão que também está sendo deixada um pouco de fora é com relação à educação municipal, né? Que os professores pararam de dar aula, né? E até agora não retornaram, mas não é que não retornaram apenas, né? E não estão tendo o seu tempo bem utilizado, com treinamentos, essa possibilidade. E também quando a gente pensa nas milhares de pessoas que estão ficando sem emprego, eu não posso ficar satisfeito sabendo que nós, a prefeitura, né, é dona do SAI, que é um órgão superavitário, ou seja, recebe mais do que gasta. Eu acho que o SAI deveria garantir, né, o direito à água, o acesso à água. Então, não poderiam haver cortes de água, por exemplo. E isso é uma coisa que a prefeitura deu um benefício para algumas pessoas, e não foi dependente, não foi por causa da pandemia, deu esse benefício, mas não está garantindo o direito à água. Isso é uma coisa que não tem como ficar satisfeito com relação a isso. Milhares de indaiatubanos também estão perdendo o seu emprego e o quê? Vão ficar sem água? É complicado, e a gente sabe a importância da água no processo de higienização, né? E outra coisa que seria importante é que, assim, antes do 1º dia de junho, a gente tinha um crescimento estável de 30%, né, com relação aos números de contaminados. E depois dessa retomada consciente, a gente duplicou, né, essa retomada que foi implantada dia 1º de junho, a gente duplicou. O crescimento foi para 60% nas 2 semanas seguintes. Então, assim, não tem como ficar satisfeito. No sábado, a gente chegou a 92% de ocupação de leitos da UTI e da OP. Isso não é uma retomada consciente, isso não é uma retomada saudável. De fato. O senhor tocou aí no assunto SAI, então já deu ensejo para a nossa próxima pergunta, que é: qual é a sua opinião sobre o projeto-lei número 4.162, que foi aprovado no Senado Federal no último dia 24 de junho, e que permite que o saneamento público seja privatizado? O senhor é a favor de que o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, seja privatizado? Então, Amado, é muito complicado essa questão das privatizações, né? Isso é uma discussão nacional,
mas poucos candidatos e poucos até eleitores conseguem ver uma relação entre o que acontece no panorama nacional com o que acontece no panorama municipal. Por exemplo, tem muitos partidos, e aí a gente volta à sua primeira pergunta, com relação à segurança que eu tenho com relação ao meu partido, que, assim, muitos partidos defendem essa privatização, né? Então, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele defende as privatizações, o pessoal do PSDB defende as privatizações, do MDB, todos eles defendem. Aí, quando eles vêm na prefeitura, os pré-candidatos vão falar que não defendem a privatização do SAI, porque o SAI é diferente. Eles têm a mesma postura, e que é diferente da postura minha e do meu partido. Então, não é por... A água é uma garantia, é um direito de todos. Então, esse tipo de bem, né, não pode ser privatizado, ele não pode depender de lucro. O SAI não foi feito para dar lucro, o SAI foi feito para garantir um serviço de qualidade. Ele faz isso muito bem, né? E até ele tem um lucro, que deve ser usado nesses momentos, por exemplo, de pandemia, garantindo aquele direito à água. Então, eu sou totalmente contra a privatização do SAI e veementemente contra outras privatizações que possam ocorrer, tanto no município quanto fora dele. É muito complicado isso daí. E a gente tem que ligar sempre o partido e o que as pessoas do partido defendem com os candidatos, pré-candidatos que estão falando aqui no canal da Sociedade dos Pensadores e por fora da mídia, né? Eles falam que o mundo inteiro tem que privatizar e chega para Indaiatuba, não. Então, tem que tomar muito cuidado com que acreditar neles. Ok. Tenho aqui duas questões levantadas por duas pessoas aqui. Deixa eu ver. A Michele Santos. Qual a sua proposta para aumentar a quantidade de vagas na educação infantil? E nessa mesma linha, a Kelly Cristina pergunta, com relação à educação, você pretende construir mais escolas públicas municipais para diminuir a quantidade de alunos por sala e assim melhorar a qualidade do ensino fundamental de Indaiatuba? Legal. Duas perguntas em uma. Uhum. Vamos lá. Bom, quando a gente pega os números da educação separado em escola privada, pública e particular, é até legal vocês mencionarem. Obrigado, meninas, pelas perguntas. Eu fiz uma conversa, até indico as pessoas a entrar no meu canal para assistir, com 3 professores, um da rede pública municipal, um da rede pública estadual e um da rede privada, um professor de cada. E a gente tem os seguintes números, né? Um professor da rede privada tem 12 alunos para tomar conta, um da rede pública municipal tem 25 e um da rede pública estadual tem 35. Então, seria necessário, sim, um estudo para avaliar, né, a necessidade de vagas, das vagas tanto do infantil quanto do fundamental. Mas porque a gente precisa melhorar as condições, né? Até eu fiz um estudo quando pela POSP, ajudando eles num trabalho pro bono, onde que eu fiz uma análise dos salários dos professores, né? Então, era assim, dentro do plano de carreira, o professor começava ganhando 15% a menos quando entrava na carreira de professor municipal e terminava ganhando 3% a mais. Então, e a prefeitura falava que não poderia aumentar a carga do salário dos professores municipais porque eles acabavam recebendo mais, né, que é aqueles 3%. Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar, inclusive a quantidade de alunos por sala. E assim, a gente tem que tratar esse assunto seriamente, e a gente tem que lembrar que é um ponto que eu acho que depois, com certeza, eu vou tocar nele de novo, que uma coisa que os nossos serviços públicos são prestados, hoje em dia, com foco de redução de custo, precarização, né?
redução de custo. Então, ele tem que ter menos, tem que baixar os custos na educação, tem que baixar os custos na saúde, tem que baixar os custos no transporte público. E no final, a gente não olha o serviço que está sendo feito, mas sim o quanto que a gente economizou. Isso é uma diferença que a gente tem que tratar daqui para frente, né? A gente tem que focar no serviço prestado, não no custo que a gente está reduzindo ou aumentando. E aí vai esse foco diferente nas nossas respostas e nos nossos projetos. De fato, aqui ainda na mesma linha, que é a linha da educação, parece que a educação realmente é uma das principais preocupações da população da cidade de Indaiatuba, quiçá do Brasil inteiro, né? Nessa mesma linha, então, a Fernanda Otero pergunta se você está disposto a assumir essa tarefa, colocando como pré-candidato, e que experiência você traria do seu tempo em um país de primeiro mundo para a querida Indaiatuba. Eu não sei porquê, mas eu fiz um link dessa pergunta com educação. Ela quer saber que experiências você traz do seu tempo de Austrália, né, para você poder aplicar como prefeito, caso seja consolidado como candidato, caso seja eleito. Legal. Obrigado, Fernanda. Bom, acho que o mais interessante quando a gente vai morar no exterior é realmente entender como que as coisas funcionam, entender as diferenças culturais que existem entre o lugar A, o B, e a diferença de povos. Então, assim, muito interessante, foi muito interessante para mim, Fernanda, ter trazido um pouquinho dessa experiência. Por exemplo, eu não sei se algum dos nossos espectadores sabia, mas, por exemplo, em Sydney, a gente tem uma desculpa, eu esqueci a palavra. A gente tem o passe livre em alguns tipos de transporte, né? Isso, por exemplo, poderia ser aplicado aqui em Indaiatuba, o passe livre de alguma modalidade, que é alguma coisa que é muito, muito interessante. A diferença de modos de transporte lá é muito interessante, né? Então, lá eles usam bastante, seria catamarãs, né, para fazer o transporte dentro do rio, né? Então, é uma coisa também. O transporte lá é muito eficiente, viu, Fernanda? Eu acho que dá para trazer bastante ideia de lá. E também a organização municipal enquanto plano diretor, né? Como que eles organizam a área de comércio, a área de indústria. É muito interessante, eu tenho certeza que a gente consegue trazer para cá. A educação lá é muito interessante, lá eles são muito, muito focados nisso, e o esporte lá é usado, muito forte, linkado à educação, né? Então, você tem o esporte e educação trabalhando juntos, caminhando juntos. Isso tem um efeito muito bom na educação do país. Obrigado, Amado, desculpa. Você citou, respondendo a pergunta da Fernanda, você citou a cidade de Sydney. Só lembrando para a nossa audiência que a capital da Austrália é Canberra, que é uma cidade lindíssima também, tem linhas arquitetônicas maravilhosas, parques maravilhosos também. Não estou dizendo como se estivesse indo lá, não, gente. Eu confiro isso pelas imagens do Google. Qualquer um pode conferir o que eu estou dizendo aí, tá bom? Bom, voltando aqui ao nosso questionário, depois eu volto às perguntas da nossa audiência. Você já falou bastante sobre educação, mas ainda tem uma coisinha para comentar. Tem uma questãozinha que é a questão do horário das crianças na creche, quanto ao desencontro, quando as crianças têm um horário, eles saem mais cedo do que os pais do trabalho, então fica um desencontro entre o pai poder buscar a criança no horário da escola, da saída da escola, porque as crianças saem mais cedo. É essa linha aí. Não sei se a pergunta ficou bem elaborada, mas tudo bem. Mas é sobre a questão da creche, né? Exatamente. E, Amado, a gente volta ao mesmo ponto que eu disse há 2 perguntas atrás.
a gente volta no foco que a educação e os serviços prestados pelo município não são focados na solução dos munícipes para os indaiatubanos. Eles são focados na redução de custo. Então, quando a gente não foca em quem que a gente tem que resolver o problema, a gente nunca resolve o problema. A gente só consegue, no máximo, cobrir as arestas e reduzir custo, que é o foco. Então, o nosso trabalho seria uma revisão dessas questões. Então, focar o serviço da creche no problema, que é a ocupação da criança enquanto os pais estão trabalhando. E também, talvez, como que a gente poderia ajudar os pais e mães indaiatubanas a ficar com as suas crianças, que a gente sabe que é muito importante a presença dos pais e mães na primeira infância das crianças, né? Então, a gente não tem que focar na redução de custo. E a gente precisa de uma reavaliação desses horários, realmente, porque, assim, 80% dos alunos do ensino fundamental, do ensino infantil, desculpa, eles estão na rede pública. Então, a quantidade de pessoas que são afetadas pela questão da creche é enorme. E, assim, a gente precisa também analisar, eu tenho certeza que você deve ter pensado no entrar às 7 e sair às 5, né? Mas Indaiatuba está cada vez mais industrializada. E as indústrias também trabalham à noite. E como que a gente consegue resolver isso? Então, a gente tem que pensar em como resolver, como trabalhar nisso, como adaptar o serviço municipal para absorver esses alunos, essas crianças também. Porque os pais e mães trabalham, se os pais e mães trabalham à noite, e normalmente não trabalha assim, a folha de pagamento não é tão alta, e você vai despender o dinheiro, o pouco dinheiro que você tem, para pagar babá, é complicado, né? Se você pega o salário mínimo aí, que está em 1.045, acaba não sobrando nada, ainda mais em Indaiatuba, que tem um preço de aluguel super alto, né? Você tem que pensar nisso daí, você tem que focar no usuário, você tem que focar no cidadão. Então é isso, a gente tem que trabalhar nessa linha aí, pegar pelo menos, pensar em como resolver esses problemas aí da escola noturna, né, também, que é uma coisa que eu pelo menos nunca vi ninguém comentar. Saindo um pouco aqui das questões educacionais, eu vou aqui para uma pergunta da Karina Pereira sobre a cultura. O que o senhor pensa sobre a lei de fomento municipal? Acha viável para a valorização dos artistas do município? Bom, legal. Karina, obrigado pela pergunta. Bom, a lei da cultura, a gente tem um viés, um problema, na verdade, quando a gente pensa nisso nacionalmente, quando a gente pensa aqui no município, né? A gente já discutiu em alguns outros momentos o tratamento que são dados pelos artistas, né, aqui da cidade. Então, a gente tem que pensar em toda essa relação, e aí eu volto a falar com relação ao foco, né? Ao foco ser o munícipe, né, e não a redução de custo. Eu acho que uma questão que a gente tem que pensar muito quando a gente pensa em cultura é a questão dos conselhos municipais, né, da cultura, por exemplo, que houve, né, teve a criação dele, mas hoje, por exemplo, você vai pesquisar no site da prefeitura, eles não têm atas de reuniões, e a gente não fica sabendo, e obviamente não há reuniões, senão por lei precisa constar a ata no site da prefeitura. E você tem que fazer um trabalho, Amado, de trabalhar a cultura nos bairros. Então, por exemplo, eu já participei, já fui em algumas manifestações que tem no Campo Bonito, né, que são legais, são shows de rap muito bons, mas assim, basicamente lá no Campo Bonito, e a gente tem no Parque Ecológico. A gente tem que fazer com que a cultura chegue em todos os bairros, e a gente não dependa só do Parque Ecológico para fazer as coisas, né? O piano é muito legal, mas, poxa, a gente não precisa ficar só no Parque Ecológico, a gente tem que levar a cultura para onde a cidade está. E onde a cidade está? A cidade está por aí, ela está
tem que levar a cultura nos parques, né, tem muita coisa para fazer. A gente tem uma cultura muito próspera, né? Uma cultura suíça, japonesa, as matrizes africanas, que principalmente nesse momento eu acho que é muito importante a gente ressaltar. A gente tem uma onda racista acontecendo no mundo, quer dizer, uma onda racista no mundo não, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um racismo estrutural muito sério. Então, são coisas que a gente tem que fomentar, a gente tem que trabalhar para não acontecer, para que esses problemas e a gente tem que ter a clareza que acontecem em Indaiatuba, mas que deixem de acontecer. E a gente tem que usar a cultura a favor disso, né? Para empoderar quem precisa ser empoderado. Eu tenho uma pergunta agora do Marcos Aparecido Navarro. Como podemos fazer para fomentar novos negócios em nossa cidade, sabendo que o pós-pandemia irá ser um período muito difícil para recuperar a economia? Quais as ações podem ser feitas para amenizar a crise econômica e gerar mais empregos? Eu aproveito para somar a essa questão a questão da possibilidade das incubadoras de negócios. Legal. Eu vou começar pela incubadora, porque eu acho que ela faz parte dessa solução. E aí, bom, vamos lá. Aqui na cidade, a gente tem a FATEC, a FIEC, o SENAI, a gente tem outras universidades, a gente tem uma indústria que está crescendo, está pulsante, a gente tem um aeroporto que favorece esse crescimento. Então, assim, a gente tem as pré-condições necessárias, né, para desenvolver produtos e serviços novos, inovadores, pela população indaiatubana, pelas indústrias indaiatubanas. O que a gente precisa fazer, o que precisamos fazer, né, é criar as condições certas, né, para que hajam diálogos entre as universidades, fomentar esse tipo de diálogo com concursos, Bom, a gente tem que estudar, mas precisa trabalhar isso daí, essa junção entre a fome e a vontade de comer, entre o aluno que está estudando, está com as coisas frescas na cabeça, e a indústria que precisa da inovação, né? E ela com certeza vai investir para isso, quando ela tem a inovação em si. E é muito legal isso que o Navarro perguntou, o Marcos Navarro perguntou, porque isso entra um pouquinho na questão da economia, né? Como tirar o município da crise? E eu acho que a solução é a mesma da nacional. A gente precisa fazer um investimento direto. E aí entra um pouco naquele efeito multiplicador que eu dei sobre a confiança em ser a pessoa certa para essa pré-candidatura no município. O efeito multiplicador é muito importante. Então, assim, se nós gastarmos nas coisas certas, se a gente investir na coisa certa, a solução vai vir dessas pequenas indústrias, vai vir das universidades, desses órgãos que a gente tem que são pujantes em tecnologia e inovação, é daí que vai sair. E se nós dermos as condições certas para os pequenos comerciantes, e isso é fato que vai acontecer, né? A solução está nesse pequeno comerciante. Então, o município deveria já ter começado a dar fomentos e uma política que foque neles, foque nesse pequeno comércio e não focar nas grandes indústrias. As grandes indústrias são importantes, sim, mas quem dá emprego direto, quem contrata mais, quem paga mais, são os pequenos negócios. Então, a gente tem que ter muita clareza nisso. É a partir dos pequenos negócios, é a partir dos estudantes que a gente vai sair dessa crise. Transporte, saúde, segurança, educação, mobilidade urbana são temas de extrema importância na gestão de um município, né? Mas falando um pouco mais aqui, bom, educação não, vamos mudar um pouquinho agora. Nós vamos falar sobre o transporte. O senhor vê algum problema com relação ao transporte público na cidade?
até porque o transporte público aqui foi privatizado, né? E se o senhor vê algum problema, qual é a solução que o senhor propõe para solucionar esse problema? Bom, eu não vou falar que eu vejo problema. Eu vou só dar números com relação a que a população acha, de acordo com o último estudo feito pela prefeitura. 48% consideram um tempo de espera entre ruim e péssimo. 59% consideram preço alto e entre ruim e péssimo. Então, assim, os munícipes acham a empresa, o serviço hoje prestado ruim, até péssimo ruim. E assim, nós temos que pensar a efetividade do transporte público, né, como um todo, né, o transporte público, o transporte coletivo, desculpa, a mobilidade urbana, tem que pensar como um todo. E a partir do prisma que enxergamos que só 16% de todas as viagens feitas pelos indaiatubanos por dia são feitas de ônibus, a gente podemos enxergar os transportes não motorizados, mas principalmente os carros, que são mais de 60% das viagens, enxergamos que tem um potencial de melhoria no transporte, na mobilidade urbana incrível, né? Então, essa pesquisa foi feita pela Implaza e a saída para melhorar trânsito, a saída para melhorar a mobilidade é um serviço de transporte coletivo. E assim, quando pensamos, né, no indicador que consiga pegar o preço o passageiro por quilômetro, a gente tem 1,47 passageiros por quilômetro. Quando a gente compara com São Paulo, por exemplo, eles têm 3,4, ou seja, o transporte de São Paulo é o dobro mais eficiente que Indaiatuba. E mesmo levando em considerações a diferença de tamanho, a gente consegue enxergar uma perspectiva de melhora, porque eu falo por mim, eu trabalho em São Paulo hoje, o quanto eu gostaria de ir direto, pegar um ônibus daqui para o ponto onde que eu pego o meu fretado, poxa, isso me sobraria mais dinheiro para fazer tudo o que eu quiser, né? Então eu tenho mais dinheiro disponível para comprar qualquer besteira que eu queira. A gente pensando, né, nos 88% das pessoas que tomam ônibus ganham até R$ 1.500. Então imagina o quanto que isso refletiria para elas, né? Quando a gente pensa que esse serviço fosse mais eficiente para as outras pessoas que não pegam ônibus, né? Que hoje tem que se deslocar por moto, por carro. Então a gente tem um potencial muito grande. E hoje a nossa frota de carros cresce 7,3%. Então imagina se essas pessoas que estão comprando novos carros deixassem de pagar IPVA a mais, combustível, para pegar o transporte público. Imagina quanto que conseguiríamos aumentar, né? Então, assim, além disso, a gente tem uma questão séria aí, né? Que é a questão, por exemplo, do investimento que foi dado de mais de R$ 1 milhão para a empresa de transporte daqui de Indaiatuba, sou Indaiatuba, e mesmo assim, na última quinta-feira, teve uma demissão em massa de 50 funcionários. Então, assim, até que ponto esse transporte público que está sendo tão pouco eficiente, eu considero 16% das viagens pouco eficiente, compensa para a gente, né? E, de novo, a gente está focando na redução de custo. A prefeitura foca na redução de custo, não num serviço que é mais viável, não na solução do problema de quem toma transporte público. Não pensando no custo por quilômetro, entendeu? É muito complicado. Por exemplo, e aí vamos falar que não tem investimento. Mas, por exemplo, quando a gente pega a reforma que foi feita na Avenida Dário Barnabé, né? Quando eles ampliaram os estacionamentos, que também cobraram como Zona Azul. Se, ao invés disso, tivéssemos ampliado a ciclofaixa em outras áreas, que não apenas ao redor do Parque Ecológico,
se tivéssemos focado na redução de tempo de espera de ônibus, será que não haveria mais passageiros para os ônibus? Entendeu? É muito complicado. E a gente pega, por exemplo, o caso de Agudos, que é uma cidade pequena, mas que tem o passe livre, e a gente vê que é possível. E tem vários métodos de passe livre, né? Será que não conseguiríamos melhorar o transporte, a mobilidade urbana, fazendo essas ações? E tem gente que pode falar que Agudos, por exemplo, é uma cidade pequena, mas a capital da Eslovênia também tem transporte, o passe livre, né? Transporte gratuito. Então, por que nós não conseguiríamos implantar aqui? Né? São coisas para se pensar. E é muito importante a gente pensar nisso. Mas o foco tem que ser em quem pega ônibus, em quem anda de bicicleta, porque isso reduz o custo da viagem em tempo parado em trânsito. As pessoas, né, que se deslocam lá do Campo Bonito não demorariam uma hora e pouco para chegar na cidade, ter suas 8 horas de trabalho, e depois mais 1h30 para voltar para casa. Sabe, é complicado, é porque o tempo que as pessoas passam no ônibus não é contabilizado, né, como um custo para a cidade. Se isso fosse contabilizado, aí a gente ia ter aí a gente ia saber realmente o custo desse transporte público precarizado. A doutora Emília Santos, advogada, pergunta sobre a metodologia do ensino híbrido na volta às aulas, em especial nas escolas públicas. Bom, Emília, obrigado pela pergunta. O ensino híbrido, ele ainda está sendo, assim como tudo durante a pandemia, ele ainda está sendo entendido e, em alguns casos, vendo como aplicar essa metodologia. Quando pensamos, né, em educação, principalmente na pública municipal, a gente tem que ter uma seriedade com relação a como aplicar. Eu acho que, nesse momento, a educação, ela está sendo muito deixada de lado. Porque, assim, mesmo, e aí eu falo até conversando com professores de todas as redes, da rede privada, pública, o ensino ele está sendo adaptado, mas é numa velocidade e sem nenhum preparo, sabe, Emília? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. A metodologia tem que ser devido às condições que os professores e os alunos têm para assistir essas aulas. Então, não adianta implantarmos uma metodologia híbrida se 60% dos professores não tem notebook para passar material, não tem o preparo para isso, por exemplo, não tiveram treinamento. Os pais precisam de um entendimento também para aprender a lidar com esse ensino híbrido. Os alunos precisam das condições certas para aprender nesse momento de ensino híbrido. Então, assim, não tem uma resposta clara como ou qual seria a melhor opção. Mas, independente disso, nós precisaríamos investir muito em treinamento dos pais, dos alunos e dos professores. Então, isso é um problema, por exemplo, na rede municipal hoje, que não tem aulas e os treinamentos não estão sendo suficientes para esse novo momento. E tem que entender também que esse momento é emergencial, né? Então, daqui a pouco, no fim do ano, no ano que vem, voltando às aulas, à sua normalidade, temos que garantir que os 50 anos que a gente até agora manteve na educação não sejam repetidos, né? Então, é muito complicado. A educação precisa ser repensada, precisa ser reavaliada para a gente chegar no melhor modelo. Mas, hoje,
seria uma solução emergencial, o ensino híbrido. Teríamos que ter certeza que os professores, os alunos e os pais têm condição de lidar com ele. Eu quero pedir para o Anderson Lima que disponibilize novamente o link para o canal no YouTube da Sociedade dos Pensadores e peço à nossa audiência, que ainda não estiver inscrito, por favor, clique no link que vai estar nos comentários aqui do Facebook e faça a sua inscrição. Nós estamos caminhando agora para o final dessa entrevista e eu peço ao senhor que fique à vontade para fazer as suas considerações finais, podendo o senhor declinar sobre o assunto que melhor lhe aprouver. Legal. Obrigado, Amado, de novo pela oportunidade. Gostaria só de comentar um pouquinho sobre a possível reabertura das escolas, né, e o retorno das aulas. Eu gostaria de enfatizar isso no sentido de trazer a preocupação até para os pais que nos assistem e refletir um pouquinho dessa conversa que eu tive com os professores, que não podemos, nesse momento, pensar na reabertura das escolas. É muito complicado até, imagino os pais concordem comigo, que em escolas que até o ano passado, até o início desse ano, não tinham material escolar, não tinha papel higiênico em alguns casos na escola, é muito difícil que a gente acredite que agora, em 2020, no meio de uma pandemia, onde está todo mundo tentando economizar dinheiro com o dinheiro do contribuinte, fale que terá álcool e espaçamento social nas escolas, sabe? É uma falácia, é uma mentira. Então, se os professores e os alunos não têm treinamento e os pais não têm treinamento, fica muito difícil essa conscientização. Temos que ser muito conscientes com relação a isso. A educação é coisa séria. E assim, o Covid ainda está sendo estudado, né? E não podemos permitir, né, que a nossa geração, por causa do Covid-19, e a próxima geração, sendo os alunos dessas escolas, arrisquem suas vidas com consequências que a gente ainda nem sabe quais serão. Então, pedir aos pais, mães, professores, que tenham uma paciência, conversem sempre com os seus filhos, explicando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, mas não vamos ter pressa. Chegamos a 98, infelizmente, mortos pelo Covid. Então, assim, não é a hora. E uma coisa que, voltando ao meu tempo para conversar um pouquinho sobre outros assuntos, em um momento a gente conversou sobre segurança pública, né? Que é uma coisa importante e que muitos dos pré-candidatos, e eu tenho certeza que quem está participando aqui, mandando as perguntas, concordam, que muitos falam sobre a segurança pública como a punição, né, como punitiva aos bandidos e entendem o Estado como um Estado opressor. A segurança pública tem que ser tratada como uma prevenção, e é isso que a gente tem que mudar. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa aqui em Indaiatuba é uma delegacia da mulher, e aí, concretizando a minha pré-candidatura, e aí sendo eleito, uma coisa que teremos que pensar é a questão de uma delegacia de mulher 24/7, porque não atende de uma forma efetiva, e aí voltamos à questão do serviço sendo prestado por redução de custo e não por qualidade ao munícipe. Porque, assim, a maioria dos casos de violência doméstica acontecem à noite e de fim de semana. Então, se eu tenho uma delegacia que funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, enquanto a mãe está trabalhando, não tenho certeza se funciona. E eu vou contar um caso, né, que expõe esse problema de um prisma único meu, mas que eu tenho certeza que muitos dos nossos espectadores também
já conheceram alguma história nesse sentido. No ano passado, um ano atrás, eu fazia a entrega de marmita à noite para os moradores de rua. E eu estava entregando lá, e eu fui abordado por uma senhora com uma menina, que me pedia carona para voltar para a Morada do Sol. Eu estava no centro. Ela queria, porque ela tinha acabado de fazer um BO contra o marido dela, de violência doméstica, e ela não queria voltar, porque o marido foi liberado antes dela, e já estava voltando para a casa dela, e ela não queria correr o risco de encontrar com ele no meio do trajeto para a casa da irmã dela, que morava perto da casa dela. Então, assim, ela me pediu carona, mas é esse o tipo de atendimento que a gente espera de uma delegacia, na verdade foi a convencional, mas para uma mulher que sofreu violência, que abriu BO, e que ela abriu BO e pronto, pode voltar para casa, não sabe se o marido estava na esquina, não sabe se o marido estava esperando ela na casa dela, não tem segurança. Poxa, isso não é segurança. A segurança pública não pode ser tratada desse jeito, né? Então, o que é melhor? Uma viatura mais moderna, ou comprar uma viatura nova, né? Na verdade, comprar uma viatura nova ou uma delegacia da mulher que funcione quando ela precisa? Eu acho que são coisas que a gente precisa considerar que normalmente foge do escopo dos pré-candidatos. São coisas muito, muito sérias. E esse tipo de coisa não pode passar em branco, não. Né? A gente precisamos de uma política que proteja as mulheres, que proteja a população LGBT da cidade, que proteja a população negra. Precisamos mudar um pouco a abordagem policial. Não podemos deixar que a segurança pública seja tratada como um Estado punitivo. Né? Tem que ser um Estado construtivo. E eu acho que é isso. Agradeço, Amado, pela oportunidade que você está me dando. Obrigado pelas perguntas que as pessoas fizeram. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas Marcos, Emília, Karina, Kelly, muito obrigado aí pelas perguntas e espero ter respondido algumas, respondido elas com clareza e exposto um pouquinho do que eu realmente penso sobre a cidade, né? Uma cidade que foca na qualidade de serviço e não no custo que ele tem. Ok. Eu quero agradecer ao pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba, Ulisses Maia, por ter aceito o nosso convite. E a você que está em casa pela sua audiência. E também gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, dia 23/7, nós faremos a última entrevista desta série e o nosso candidato será, aliás, o pré-candidato será o senhor Nilson Gaspar, que é o atual prefeito e que concorre à reeleição. Uma boa noite a todos e até lá, se Deus quiser.